Oi gente, tudo bem? Poderosas, poderosos que estão aí acompanhando. A gente acabou de chegar aqui no Hotel Trianon, acabamos de vir do Morumbi, fazer um passeio, né? No estádio do meu time, que é o São Paulo. O time do Rafael é o Grêmio. E o motivo de fazer esse vídeo rápido é porque eu tava pensando, já vocês vão entender por que eu tava pensando isso, sobre o que o futebol nos ensina em relação ao relacionamento. Eu acho que tem várias coisas, mas eu queria falar hoje especialmente de uma coisa. Vou falar direto, né, sobre isso. Basicamente, né, para quem entende um pouquinho de futebol, acompanha um pouquinho de futebol, ou é São Paulino ou flamenguista, o São Paulo ontem levou, desculpa a expressão, o pau do Flamengo, né? 5-1, ainda tem que aguentar isso, né? 5-1. E aí eu até brinco, né, que o Flamengo fazia 9 jogos que o São Paulo não sabia o que era perder do Flamengo. E aí ontem o Flamengo decidiu, eu brinco, né? Tenho brincado, né? De ontem pra hoje dizendo que o Flamengo decidiu devolver num jogo só. Descontar, né? Descontou esses 9 jogos sem ganhar do São Paulo num jogo só, fazendo 5-1. E pra quem torce, né? Eu não sou fanática, nem Rafael, a gente não é definitivamente, mas a gente assume a identidade dos nossos times, a gente realmente gosta, realmente acompanha dentro das nossas possibilidades, claro. E pra quem gosta de futebol, isso dói, né? Dói assim, poxa, perder faz parte. A gente precisa saber que faz parte, né? Do futebol, do esporte, qualquer que seja o esporte, mas perder de 5-1, como um dos comentaristas da Globo, que era um canal que a gente estava assistindo ontem, aqui no hotel, em São Paulo, que a gente está em São Paulo nesse momento, ele falou assim, não é normal, né? E eu concordo com ele, não é normal um time como São Paulo perder de 5-1. Ainda mais de 3 bolas paradas, 3 gols de bola parada e 1 gol contra, né? Então tem alguma coisa errada aí, a gente fica na pé da vida. Mas, porém, entretanto, a gente já estava programado de fazer uma visita ao Morumbi, né? E aí a gente já tinha feito, né, amor? Eu tinha feito a reserva. Rafael já tinha feito a reserva pra gente ir justamente hoje. Depois, um dia depois, algumas horas depois, porque o jogo foi ontem à noite, pra gente ir hoje. Ontem à tarde. Foi ontem à tarde, né? Ontem à tarde. E aí, hoje de manhã, 10 horas da manhã, a gente tinha que estar lá. E o que a gente faz, né? A gente, né, bota o rabinho entre as pernas e vai lá. Acompanhar o time, a gente não deixa de torcer, a gente não deixa de valorizar, a gente não deixa de respeitar a história de um clube, né? Enfim, que tem de fato uma história. E aí isso me lembra o relacionamento amoroso, né? Isso me lembra, até antes de falar sobre isso, quem tem me ensinado muito, eu tenho aprendido muito sobre futebol, né? E isso me permite poder falar do futebol dessa forma, dizer assim, o que o futebol tem a ver com relacionamento, por exemplo. Só sabe dizer quem realmente acompanha a nível médio, né? Que eu diria que é o que a gente faz. E Rafael tem me ensinado muito sobre relacionamento. E aí, a minha história com... Sobre relacionamento, não, sobre relacionamento. Fico muito feliz. Sobre futebol. Também aprendo com você, amor, sobre relacionamento, né? A gente, com qualquer relação, a gente aprende sobre relacionamento, desde que a relação seja decente, né? Mas sim, a minha história com futebol, vou falar, tipo, em 1 minuto a minha história. Eu sou a irmã mais nova de 3, 2 irmãos mais velhos, e o meu pai torce pro São Paulo. Foi daí que veio a minha, né, torcida pelo São Paulo, veio daí. E eu era novinha e via que os meus irmãos não acompanhavam meu pai assistindo o jogo do São Paulo, que meu pai, obviamente, gostava bastante. E eu me sentava ali do lado dele e ficava acompanhando, e eu entendi que aquilo era uma forma de eu estabelecer uma conexão afetiva com meu pai. Então foi daí que surgiu esse torcer, esse acompanhar. Eu via como ele ficava feliz por eu estar acompanhando futebol junto com ele. E aí isso me reforçou, né, no meu comportamento falando aqui a psicóloga, no meu comportamento de torcer pro São Paulo. E só que o tempo passou, a gente foi crescendo, né, meus pais se separaram, meu pai depois de uns 2 anos mais ou menos foi embora de São Luís, que é a cidade que a gente mora, e eu e os meus irmãos morávamos com a nossa mãe, e quanto mais a gente foi crescendo, menos a gente assistia televisão. Então a televisão, ela chegou a um nível que era praticamente completamente dispensável, era a decoração da nossa casa,
Porque ficava cada um no seu quarto, cada um tinha computador e a gente lia muito, estudava bastante, cada um tinha sempre as suas funções para fazer. E aí a gente, TV aberta, então era uma coisa que a gente assistia cada vez menos, né? E o esporte eu acabei me distanciando mais, assim, do futebol, até olhando o futebol por um lado mais crítico, que eu continuo tendo esse lado crítico, mas a parte que hoje eu conheço mais, depois que o Rafael entrou na minha vida, ficou cada vez mais distante. E aí depois eu fui morar sozinha, continuou sendo completamente dispensável a televisão, e tinha também, né, tablet, assistia as coisas, e não precisava de televisão. E aí eu e o Rafael, depois de alguns meses, né, a gente se conheceu e depois de alguns meses fomos morar juntos, hoje a gente mora junto. E aí que a coisa do futebol começou a voltar, ele assistindo os jogos do Grêmio. E aí eu fui, peraí, meu time é o São Paulo, então eu tenho que assistir os jogos do meu time. E ele super me incentivava nisso, claro. E aí começou, né? E aí, por exemplo, uma das coisas que eu aprendi sobre futebol, uma coisa chamada alento. Explica pra eles, amor, o que é alento. Alentar é um verbo que é mais utilizado nos países de língua espanhola, né? Tipo, os argentinos, os uruguaios, eles usam muito a questão do alento. É basicamente você, independente do momento, tá ali torcendo, tá cantando, tá incentivando o seu time no estádio. Então o time tá perdendo de 3-0, não tem problema, a gente vai continuar cantando, vai continuar incentivando. Na hora que terminar o jogo, tudo bem. Aí é outra história, você pode cobrar, você pode protestar, mas durante a partida você tem que ter alento, ou seja, você tem que continuar seguindo, independente das circunstâncias, dando apoio pro seu time, né? E por que isso tem a ver com relacionamento? Vou já explicar. Se vocês pesquisarem no YouTube, alento, torcida, alento, vocês vão ver várias torcidas que ficam até o último instante, o time tá perdendo. E eles estão lá, batendo, cantando. Isso é uma coisa que, inclusive, no próprio futebol, muitas vezes não acontece, né? Inclusive, entre os brasileiros, às vezes é comum, né? O time tá ganhando, eu torço. O time tá perdendo, eu cago pro time, com todo respeito. E isso também acontece nos relacionamentos, amor. Também acontece de a outra pessoa fazer alguma coisa errada ou fazer alguma coisa que a gente não gosta e a gente simplesmente querer trocar de pessoa. A gente simplesmente... abandonar. E não ter uma coisa que eu falo muito que a gente precisa ter na vida, que é consistência, né, amor? Rafael fala que é uma das minhas palavras preferidas, né? Consistência. Né? E a gente precisa ter essa consistência, mesmo quando as coisas não estão tão boas. É claro que as coisas não podem estar horríveis, né? As coisas não podem estar desrespeitosas, isso não. Mas se é alguma coisa que dá pra você conversar, que dá pra você resolver, é necessário que esse seja o caminho. E não a gente ir pro caminho do descarte, né? A gente ir pro caminho de, não quero mais, não faz mais sentido. E é necessário que a gente tenha essa postura quando a gente decide entrar em um relacionamento. A postura do resolver, da resolutividade. Então a gente tem um problema, quando a gente tem um problema, automaticamente a gente tem que ter uma solução. Então vamos buscar resolver, vamos buscar conversar, vamos buscar aprender sobre como conversar da melhor forma possível, vamos começar a dar dicas um pro outro, né? Meu bem, quando você faz isso não é tão legal, né? Eu sugiro que você faça de outra forma e buscar maneiras, mas vão ter momentos em que você vai precisar engolir em seco do jeito que eu fiz, sabe? Ontem perdi de 5-1. Mas tá aqui com a camisa do São Paulo, foi lá no estádio, comprou a pulseirinha, mostrei a pulseirinha, tirou foto, né? Nossa, muito. Faz parte. Sim, né? E então é isso. A gente também precisa alentar nos nossos relacionamentos. Às vezes a pessoa, tipo, você tá chateada, acontece, claro, mas a pessoa tá precisando de você pra alguma coisa e você tá lá, né? Eu costumo dizer, orientar, né, os casais. Eu digo, se você não consegue resolver um problema naquele momento, vocês não podem ficar sem se falar até o problema se resolver. Então, ao longo do dia, continue se tratando com respeito, continue se tratando com cordialidade, né, com um certo carinho. Eu brinco com a história a gente, por exemplo, tá numa mesa, tá tomando café da manhã, aquela coisa de você ficar com medo até de pedir um açúcar pra pessoa, porque você sabe que a pessoa vai te responder torto, né? Esse tipo de coisa que não deve acontecer nos relacionamentos. A gente precisa ter essa consistência, a gente tá junto, então a gente vai resolver o problema. Não tá podendo ser exatamente agora, por conta da correria do dia, por conta da situação não ser propícia, mas já a gente vai resolver. E nós dois sabemos disso, né? Então esse alento e essa consistência é necessário também nos relacionamentos. Faz sentido, amor? Faz sentido.
Na hora que seu relacionamento tá caindo pra série B, é a hora que ele mais precisa do seu amor e do seu amor. Verdade, aí precisa do seu investimento, precisa da sua cobrança, precisa da sua esperança, né? Ir atrás e fazer o que é necessário para poder resolver as coisas, tá bom? Mas é necessário essa consistência no nosso dia a dia, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, até a próxima. Até, essa foi a mensagem, né, nesse vídeo. Obrigada, amor, por ter participado. Só não tá com a camisa do Grêmio porque acabou de vir do Morumbi e ele não ia entrar. Não pode entrar com camisa de outros times. Só por isso, porque se não fosse, ontem ele tava. Eu tava com a camisa do São Paulo preta e ele tava com a camisa do Grêmio. Obrigada, amor. Tchau.